Então é com muita alegria no nosso coração que nós vamos aí gravar mais um vídeo, né, de matemática, uma questão do Enem, a 149 da prova cinza, né, que diz assim: devido ao aumento do fluxo de passageiros, uma empresa de transporte coletivo urbano está fazendo estudos para a implantação de um novo ponto de parada em uma determinada rota. A figura mostra o percurso indicado pelas setas, realizado por um ônibus dessa rota e localização dos seus atuais pontos de parada, representados por P e Q. Os estudos indicam que o novo ponto T deve ser instalado nesse percurso entre as paradas já existentes P e Q, de modo que as distâncias percorridas pelo ônibus entre os pontos P e T, deixa eu ver aqui, de modo que as distâncias percorridas pelo ônibus entre os pontos P e T, entre os pontos T e T, sejam iguais. Ficou repetido aqui. De acordo com os dados, as coordenadas do novo ponto são... não ficou repetido não. Entre os pontos P e T e T e Q, né? De acordo com os dados, as coordenadas do novo ponto são, né? Então veja bem, gente. Entre o ponto P e Q vai ter um T por aqui, entendeu? Aí a distância desse P até o T e do T até o Q tem que ser igual. Então quer dizer, o ponto T tem que estar no meio do P e do Q em relação à quantidade de espaço que tem entre eles. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos descobrir qual é a distância entre P e Q e dividir por 2. Simplesmente isso, certo? Ó, de P até aqui, ó, nesse ponto, vamos colocar uma marquinha aqui. De P até esse ponto aqui são quantos? Você faz o seguinte, tá aqui, ó. Então quando eu faço 550 menos 530, eu acho qual é o espaço, né? Quanto que mede esse espaço aqui, certo? Depois o que acontece? Agora eu quero descobrir qual é essa distância desse pontinho vermelho que eu marquei até o Q. Bom, aqui é a altura em relação ao eixo Y. Ó. Então seria a distância do 320 até o 20. Então vamos lá. Gente, 550 menos 30 dá quanto? 520. Vou escrever aqui, ó. Dá 520, certo? Mais quanto? Pronto, aí 320 menos 20 vai dar quanto? 300. Quer dizer, essa distância... 300 aqui. Então quer dizer que a distância do ponto P até o ponto Q vai dar quanto, pessoal? 820. Certo? Essa distância que sai daqui e vem até aqui vai dar 820. Como eu quero o ponto do meio, ó, aqui ele está falando, ó, os estudos deverão ser instalados as paradas existentes P e Q, de modo que as distâncias de P e T e Q sejam iguais. Então tem que ser um ponto central. Esse pontinho que eu marquei aqui não está no meio, mas é o ponto onde as distâncias ficam a mesma. Então eu tenho que fazer o quê? 820 dividido por 2. Para quê? Para achar um ponto em que a distância desse ponto ao P e a distância desse ponto T ao Q sejam iguais. Então tem que ser a 410 em relação ao ponto P, né? Porque se a distância é 820, então o ponto do meio vai ser a uma distância de 410. Só que tem só mais uma questãozinha. Como aqui no começo já começou o ponto P, já começou na coordenada 30, então, para saber exatamente a coordenada do novo ponto, eu tenho que somar mais 30 a esses 410. Então vai ficar 410 mais 30, para mim achar a coordenada x aqui. Então isso aí vai gerar o quê? 440. Então a coordenada x, isso aqui representa a coordenada x, onde vai estar representado no plano cartesiano, certo? Então vai ser no 440, vou colocar aqui, 440, certo? Vai ser nesse ponto aqui, ó. Se aqui for o 440, vai ser exatamente nesse ponto. Tô chutando aí mais ou menos. Aí o que vai acontecer? Então, em relação a x é 440. Então, tem essas duas alternativas, ou a letra D ou a letra E. Mas o y
Qual é o valor de y aqui? Como o ponto ele está em cima da ordenada 20, então vai ser 440 e 20, ou seja, a letra E, tá, pessoal? Então, fazendo um resumo, né, a gente tem que achar a distância do ponto P até o Q. A gente encontrou aqui que é 820. O ponto T, que é o ponto aqui que a gente estava procurando, ó, vamos colocar aqui, o ponto T, ele tem que estar exatamente no meio dessa distância. A distância é 820, ele tem que estar no 410. Como já inicia no 30 aqui, 30 mais 410, 440. Então vai estar exatamente no ponto 440, certo? Em relação ao eixo X. Pronto, aí ficou a letra E. Pessoal, gostou do nosso vídeo? Se foi aí produtivo para você, dá um joinhazinho, se inscreva no nosso canal, certo? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo.